Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 17, parte 4, o Antigo Testamento. Índice do estudo, item 1, significado da palavra cânon. Item 2, o que é o cânon bíblico? Item 3, a lei e o reconhecimento de sua autoridade espiritual. Item 4, duas linhas de pensamento sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Item 5, quadro resumo do estudo. Considerações a respeito do vídeo 3 do estudo sobre o Antigo Testamento. No item 2 da parte 3 foi mencionado que o Novo Testamento cita 35 livros do Antigo Testamento. Conforme visto na errata apresentada na descrição do vídeo 3, o Novo Testamento menciona 34 livros do Antigo Testamento. Apenas 5 livros não foram mencionados, que são os livros de Esdras, Neemias, Ester, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Item 1. Significado da palavra cânon. Cânon é um termo que deriva do grego canon, que é utilizado para designar uma vara que servia de referência como unidade de medida. Em português, tem o significado de regra ou norma. O cânon pode ser entendido como um conjunto de obras que servem como referência a uma determinada área da cultura. Nós temos o cânon em termos literários, artísticos e na música. No contexto religioso, cânon é o conjunto de livros considerados de inspiração divina. No protestantismo, o cânon bíblico é composto por 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, totalizando assim 66 livros. Item 2. O que é cânon? É o conjunto de livros religiosos que uma comunidade aceita como sendo inspirados e, por causa disso, revestidos de autoridade. Como já mencionado anteriormente, o cânon bíblico da Bíblia protestante é composto por 66 livros que são considerados divinamente inspirados e, por causa disso, revestidos de autoridade espiritual, sendo, então, a regra ou a norma da conduta de todo aquele que segue o cristianismo. Item 3. A lei e o reconhecimento de sua autoridade espiritual. Diversas referências bíblicas mostram que na época do Antigo Testamento não havia um livro sagrado. Durante o período do Antigo Testamento, alguns rolos da Bíblia hebraica já eram revestidos de autoridade, porque a comunidade judaica os considerava inspirados por Deus. Vejamos em Neemias capítulo 8, versículos 5 a 8. O texto bíblico diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Item 4. Duas linhas de pensamento sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Existem duas linhas de pensamento a respeito da formação do cânon do Antigo Testamento. A primeira considera que o cânon veterotestamentário já estava fechado no período do Novo Testamento. A outra linha de pensamento considera que o cânon foi fechado depois da realização de um sínodo na cidade de Jamnia. É pertinente considerarmos aqui que há estudiosos que questionam se realmente aconteceu o referido sínodo.
No entanto, há outros que acreditam que realmente aconteceu. Consideraremos no presente estudo que o Sínodo de Jamni aconteceu conforme mencionado. Veremos a seguir um pouco mais a respeito dessas duas linhas de pensamento. Então, em relação ao Sínodo de Jamni, há aqueles que acreditam que aconteceu, há aqueles que não acreditam que aconteceu, e há aqueles que acreditam que aconteceu, mas que o Sínodo de Jamni não tinha como objetivo fechar o cânon do Antigo Testamento. Primeira linha de pensamento: o cânon com 22 livros já estava fechado na época do Novo Testamento. Em Romanos capítulo 3, versículo 2, Paulo se referiu às Escrituras como os oráculos de Deus. Essa declaração indica que havia um cânon divinamente inspirado e autorizado pela nação judaica. Acredita-se que na época do Novo Testamento, o cânon da Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, consistisse de um número preciso de livros e foram agrupados segundo uma estrutura específica, provando que o corpo canônico desses livros havia sido fechado antes mesmo de Jesus Cristo. No Evangelho de João, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Entende-se aqui que Jesus ordenou que se examinasse um conjunto de livros cuja autoridade espiritual já tinha sido reconhecida pelos judeus. Os judeus da cidade de Bereia examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram exatamente como Paulo dizia. Atos capítulo 17, versículo 11. Nesse versículo também se percebe que os bereanos se reportaram a um conjunto de livros que Lucas definiu como Escrituras, ou seja, eles buscaram em livros definidos que eles reconheciam como inspirados e que tendo autoridade espiritual. Entende-se aqui que eles também se reportaram já a um cânon fechado. Jesus disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29. Nessa passagem também fica claro que Jesus se referiu a um conjunto de livros reconhecido pelos saduceus como Escrituras. Observação 1. O historiador Flávio Joséfo afirmou que os judeus possuíam 22 livros em suas escrituras. É importante entender que esses 22 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante, uma vez que os 12 profetas menores, Esdras e Neemias, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são vistos como apenas um único livro na Bíblia hebraica. Observação 2. Em alguns momentos, afirma-se que o cânon da Bíblia hebraica possui 24 livros, sendo que, como visto na observação anterior, Flávio Joséfo se referiu a um conjunto de 22 livros. Acontece que a limitação numérica em 22 livros poderá ser convertida em 24 livros, devido à separação que aconteceu entre um volume que deu origem ao livro de Juízes e o livro de Ruth, e outro livro que foi dividido, dando origem ao livro de Jeremias e ao livro de Lamentações de Jeremias. Então aqui ficou fácil de entender. Havia um livro que foi dividido em 2, Juízes e Ruth, e outro livro que foi dividido em 2, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Assim, os 22 livros se transformaram em 24 livros do cânon da Bíblia hebraica. Observação 3. Quem foi Flávio Joséfo? De acordo com a história, Flávio Joséfo foi um escritor e historiador hebreu que viveu entre os anos de 37 d.C. a 103 d.C. Era filho de um sacerdote e sua mãe era descendente da casa real dos Asmoneanos, dinastia envolvida com a política na época dos Macabeus. Dessa forma, entende-se que Flávio Joséfo pertencia à nobreza e tinha boa formação, dominando o latim e o grego.
Segunda linha de pensamento. Para essa corrente, o cânon foi fechado no Sínodo de Jamnia. De acordo com algumas fontes de pesquisa, o Sínodo de Jamnia foi realizado entre o final do primeiro século e o início do segundo século, 75 d.C. a 117 d.C., sendo presidido por líderes judaicos, com o objetivo de, oficialmente, fechar o cânon das escrituras sagradas hebraicas. Por volta do ano 100 d.C., os judeus da Palestina se reuniram em um sínodo na cidade de Jamnia e estabeleceram alguns critérios para formarem o seu cânon bíblico. Esses critérios foram: Número 1. O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. Número 2. O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico. Número 3. O livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdras, 458 a 428 a.C. E número 4. O livro não poderia contradizer a lei de Moisés, o Pentateuco. Item 5. Quadro resumo do estudo. Significado da palavra cânon refere-se a uma vara que servia como unidade de medida. Assume o significado de regra ou norma no português. Existem diversos tipos de cânon. Cânon na literatura, na música, na arte. Nesse sentido, o cânon é o conjunto de obras que servem de referência a determinada área da cultura. No contexto religioso, nós temos, por exemplo, o cânon bíblico do protestantismo, composto por 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Conforme já vimos no estudo, seu conteúdo equivale ao conteúdo da Bíblia hebraica. A diferença fica por conta da disposição dos livros. A Bíblia hebraica, como vimos, possui 22 livros. Havendo a divisão daqueles 2 volumes, formam 24 livros. No Antigo Testamento não havia um volume com os livros sagrados. O que havia eram alguns rolos considerados canônicos, como os livros de Moisés, os livros da lei. Nós vimos a passagem que Esdras leu a lei para o povo de Israel. Há pelo menos 2 linhas de pensamento sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. A primeira linha considera que o cânon já estava formado na época do Novo Testamento. Jesus se referiu às Escrituras. Flávio Josefo, historiador e escritor hebreu, mencionou os 22 livros aceitos pelos judeus, ou 24 livros, se considerarmos que um livro foi desmembrado em 2, Juízes e Ruth, e outro livro foi desmembrado em 2, Jeremias e Lamentações. Segunda linha de pensamento. O cânon foi formado em um sínodo realizado na cidade de Jamnia. No entanto, há pessoas que questionam se esse sínodo realmente aconteceu. Outros consideram que aconteceu, mas que não tinha como objetivo fechar o cânon veterotestamentário. E há outros que defendem a ideia de que o sínodo de Jamnia definiu o cânon veterotestamentário. São considerações históricas que merecem uma pesquisa mais aprofundada. Observação complementar. Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27. É aquela passagem que fala que Jesus estava conversando com os discípulos a caminho de Emaús. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 16, versículo 29. A passagem do rico e o mendigo. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O que eu gostaria de considerar aqui é o seguinte: essas 2 passagens também deixam entender que o cânon da Bíblia hebraica na época de Jesus já estava fechado.
É interessante nós analisarmos essas passagens bíblicas e considerar essa primeira linha de pensamento que defende a ideia de que na época de Jesus, na época do Novo Testamento, na época dos apóstolos, o cânon bíblico da Bíblia hebraica já estava concluído. O canal Palavra de Vida apresentou Estudo 17, o Antigo Testamento, parte 4. Inscreva-se no canal Palavra de Vida, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos no grupo do WhatsApp, compartilhe o link do estudo. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.